Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito desse canal é nós alinharmos a nossa oração com a Palavra de Deus. E como que nós fazemos isso? Conhecendo a Palavra, conhecendo as promessas de Deus, os princípios e os valores estabelecidos na Palavra, para que nós possamos ter um alinhamento com o coração de Deus, com a vontade de Deus. E assim, quando nós oramos a palavra, nós nos aproximamos cada vez mais das respostas que Deus tem para a nossa oração. Porque, de fato, de nada adianta nós orarmos e não estivermos com expectativa nas respostas. Vai ser apenas uma fala de apenas um dos lados desse diálogo. Não, nós precisamos orar, pedir e esperar a resposta de Deus, que certamente virá. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também que você leia comigo a palavra. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 14. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura para a nossa edificação. Assim diz a palavra de Deus. Também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Um texto tão orientador para todos nós, né? O apóstolo Paulo dando orientações aqui nesse final dessa primeira carta. E há um tema marcante nesse texto que nós lemos aqui, onde ele está sempre colocando termos que apontam para aquilo que é completo, para aquilo que é absoluto. Ele está dizendo sempre, olha, ninguém, todos, sempre, todos estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças. Então, o tempo todo ele está tocando em termos que dão a ideia de uma completude, de que sejam termos de natureza absoluta, onde nós temos que fazer completo. E eu quero chamar a atenção de vocês hoje para a nossa reflexão em dois pontos específicos. O primeiro deles é o seguinte, que ele diz assim, ó, estejam sempre alegres. Alegria. Isso é um ponto determinante em toda a palavra de Deus. A alegria, ela expressa contentamento. A alegria, ela expressa confiança em Deus. Exatamente. A nossa alegria, ela expressa uma confiança de que Deus é que é o provedor da nossa alegria, e não as circunstâncias e nem mesmo nós. Nós não somos provedores quase que de nada para nós. Tudo vem do Senhor. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, estejam sempre alegres. E como que é estar sempre alegres em meio a tantas lutas e tantas dificuldades? É um desafio, porém, essa alegria que ele propõe para nós é um fruto do Espírito. É uma das virtudes do fruto do Espírito que vem sobre a vida de todo aquele que crê, todo aquele que recebe a Deus como Senhor de sua vida, Cristo como Senhor da sua vida, e tem o fruto do Espírito em si. A alegria é um fruto do Espírito. A alegria é um poder de Deus em nós que nos ajuda a lidar com as circunstâncias. Estar sempre alegres é estar sempre confiante naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus está fazendo, mesmo que naquele momento nós não possamos compreender totalmente. Mas é uma alegria
que não depende das circunstâncias. Aquilo não está falando que você tem que estar o tempo todo rindo, mostrando os dentes. Não é nada disso, mas é uma alegria interna que nos fortalece. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o outro ponto é dizer assim: orem sem cessar. Como que eu posso orar sem cessar? Eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar das minhas obrigações, tem tantos afazeres, tantas coisas que eu preciso fazer ao longo do meu dia. Como que eu vou orar sem cessar? Que ordem é essa que o apóstolo está dando para nós, para a igreja, ali nessa carta? Será que ele quer que nós fiquemos o dia inteiro de joelhos, orando, orando, orando? Será que é isso que está sendo proposto pelo apóstolo aqui? Ou será que a gente pode entender isso de uma forma mais ampla? Porque, obviamente, ele vivia com muitos afazeres. O apóstolo Paulo era um homem que, além de pregar o evangelho, em muitas ocasiões ele tinha o seu trabalho, ele era um fazedor de tendas. Ele fazia tendas para vender, para se manter, para poder pagar as suas contas quando ele não recebia a oferta das igrejas, dos irmãos que compartilhavam com ele os seus bens. Porém, o que Deus quer conosco aqui é uma comunhão de tempo integral com o Senhor. É nós termos a compreensão de que Deus, Ele está conosco o tempo todo. Aqui fala de nossa agenda ser feita em torno daquilo que Deus quer para nós. E não nós separarmos um momento da nossa agenda para Deus. Lógico, é importante que você tenha o seu momento devocional, a sua hora de realmente de ajoelhar, de fazer a sua oração. Isso é vital, isso é necessário. Nós precisamos desse momento em que nós temos essa exclusividade para com o Senhor. Mas entenda uma coisa, durante todo o nosso dia, durante todo o tempo, nós precisamos estar conectados com o Senhor, conectados com a presença de Deus, considerando todo o tempo que Ele está ali. E quando Ele fala sobre orar sem cessar, Ele está dizendo, olha, esteja conectado com Deus, esteja conectado com o Espírito Santo, fale com Ele. Pode parecer algo que você talvez não tenha o hábito, pode parecer algo difícil de se fazer, mas quando você reconhece a presença de Deus e sabe como é feliz aquele que se relaciona com o Senhor durante todo o seu dia, é maravilhoso. Sabe por quê? Ele está presente. Não há nada que possa escapar aos olhos do Senhor. Muitas vezes, quando nós vamos orar, nós às vezes nos colocamos numa posição de reverência, mas essa reverência ela é muito mais para as pessoas que vão nos ouvir, para que aquilo traga uma seriedade ou talvez até um tipo de expressão da nossa fé, mas o tempo todo o Senhor está conosco, o tempo todo Ele está nos ouvindo, o tempo todo o Senhor está presente na nossa vida. Se eu tivesse que falar o tempo todo, naquela eloquência, ou o tempo todo tendo que me prostrar para poder me reverenciar a Deus, acaba que eu não saberia mais o que fazer das outras atividades. E não é isso que Deus espera de nós. Mas o texto diz, ore sem cessar. Então eu preciso criar esse hábito de reconhecer a presença de Deus durante todo o meu dia. Ele está presente, Ele pode, Ele quer se relacionar com você, te ajudar nas mínimas coisas do seu dia a dia. Você saber que o Senhor está presente, poupa de você de tanto sofrimento. Porém, muitas pessoas pensam que o seu pecado, aquilo que ela está fazendo de errado, não está passando pelos olhos do Senhor. E muitas vezes, evitar reconhecer a presença de Deus é uma rota de fuga que nós tentamos para que Deus não perceba as nossas falhas, os nossos pecados, como se a gente pudesse se esquivar de Deus. Nós não podemos, Ele está presente o tempo todo. Mas Ele não está presente como aquele que está ali para julgar, para poder te condenar, para apontar o dedo na sua cara diante das suas falhas. Não, Ele está presente o tempo todo para ajudar você a vencer toda situação difícil da sua vida, seja lá qual for. Sabe, às vezes você vivencia uma situação que é de pecado, de falhas,
mas o Senhor está ali para ajudar você a se livrar disso. E antes que você pense na condenação do Senhor, Ele já te ofereceu perdão, restauração, cura, libertação. Tudo isso já está provisionado pelo Senhor para a sua vida. Então, muitas bênçãos que nós às vezes deixamos de experimentar, muitas vitórias que nós deixamos de experimentar na nossa vida, é porque nós não consideramos a presença do Senhor e fazemos as coisas pela nossa cabeça. Deus, ele responde as coisas, responde às vezes mais rápido do que a gente imagina, quando nós precisamos de um socorro, precisamos de uma saída para algum problema. E você não pense que Deus vai cuidar apenas de coisas grandiosas, coisas extraordinárias. Não, Deus cuida das coisas pequenas da sua vida. Não se esqueça. A passagem que diz assim, olha, que cada um dos fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ou seja, Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de vida, de presença. A gente precisa sair dessa mística de achar que Deus só vai interferir em coisas grandes, extraordinárias. Não, Deus ele quer se relacionar, intervir no seu dia a dia, nas coisas mínimas da sua vida. A única coisa que nós não podemos perder de vista é o papel nosso na presença de Deus, de reverência, de temor, de saber que Ele é o Senhor, de saber que Ele é Deus, de saber que Ele é o soberano sobre todas as coisas. Mas Ele deseja ter esse relacionamento de intimidade conosco, de proximidade, de te lembrar de coisas que você se esqueceu. Às vezes você esqueceu uma coisa, esqueceu onde está guardado algo, esqueceu de um conteúdo de trabalho, de uma prova, e Ele vai te lembrar. A palavra diz que o Espírito Santo nos lembra das coisas que Ele nos tem ensinado. Deus é Deus de perto, Deus não é Deus de longe, Deus é Deus de presença, é um Deus que está em comunhão com você, mas Ele não invade o seu espaço, Ele não arromba as portas, Ele está ali pronto, ao seu lado. É você que precisa ter a iniciativa de se relacionar com Deus, porque Ele já fez tudo para que esse relacionamento acontecesse. Ele já fez tudo para que você pudesse ter acesso a Ele. Ele já veio ao seu encontro. A única coisa que você precisa fazer é exercer fé e se voltar para o Senhor, entender que Ele é um Deus de perto e não de longe. E Ele é um Deus que está presente para cuidar, para te levar e fazer você viver os melhores dias da sua vida, você viver vitórias, portas abertas. Considere a presença do Senhor e ore sem cessar. Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Obrigado pela presença do Senhor. Eu peço nesse dia que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa que está agora, Pai, recebendo essa mensagem e faça uma aplicação desse entendimento no coração desta pessoa, para que ela saiba, Deus, lidar com a Tua presença sem medo, lidar com a Sua presença sem receio, sem reservas, sabendo que o Senhor não é um Deus presente para nos condenar, mas é um Deus presente para nos acolher, nos perdoar, nos abençoar, promover vida, promover consolo, promover, Pai, milagres nas nossas vidas. Pai, que Ele ensina-nos nesse dia a orar sem cessar, a experimentar de um relacionamento de tanta intimidade com o Senhor. Ensina-nos a desfrutar da Tua presença. Ensina-nos a confiar no Senhor para deixarmos todo pecado, deixarmos toda atitude errada, todo pensamento contrário, todo pensamento depreciativo e nos voltarmos para aquilo que o Senhor diz sobre nós. E o Senhor diz sobre nós que somos filhos amados do Senhor, no qual o Senhor tem prazer e alegria. Por isso eu peço o teu favor e a tua bênção sobre a vida deste e desta, que recebe essa mensagem hoje, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário com o seu pedido de oração. Vai ser uma honra para nós servir você através das orações. E não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. É tempo de Deus para a sua vida. Desfrute disso, orando a palavra. Até amanhã, se Deus quiser.